Apocalipse capítulo 1. Hoje nós queremos considerar o versículo 4 até o verso 8. Mas antes de qualquer coisa, que a primeira pregação na semana passada, a gente é tanta coisa para falar que a gente vai esquecendo de algumas coisas e outras precisam de uma ênfase melhor. E toda vez que a gente estou pregando, está sendo gravado, e a gente então pega essa gravação, o Jairo faz uma edição, manda para mim, e eu escuto a pregação todinha e digo, eu acho que faltou isso aqui, faltou aquilo outro. Então eu acho que um ponto da pregação passada que merecia um esclarecimento melhor é a expressão que foi traduzida aqui no versículo 4 como está próximo, ou a expressão também no versículo 1, em breve. Okay? E para esclarecer isso, a ideia é a seguinte, o que João vai revelar a nós é o que ele está revelando no livro, em breve vai acontecer, ou o tempo disso está próximo. E todos os cristãos, todas as tradições cristãs acreditam no seguinte, uma parte de Apocalipse já se cumpriu, uma está se cumprindo e a outra vai se cumprir ainda. Para resumir, existem todos os cristãos de todas as tradições protestantes acreditam que existe ainda uma parte de Apocalipse que ainda vai se cumprir. Ou seja, ainda não se cumpriu, então nós não podemos se agarrar na expressão em breve e a expressão está próximo, como se isso fosse algo que acontecesse imediatamente ou muito rápido em termos de tempo. Não é essa a ideia. Em breve inclui uma sucessão de eventos. Essa é a ideia. Porque todo e qualquer cristão vai dizer, essas coisas aqui incluem o livro todo. E o livro todo ainda não foi completamente, suas profecias não foram completamente cumpridas ainda. Ok? Novo céu e nova terra ainda não se cumpriu, capítulo 21 e 22. No mínimo, todos acreditam que o 21 e o 22 ainda não se cumpriu, ok? Então, essa expressão em breve não pode ser entendida como algo assim imediatamente. É fato, muitas coisas já aconteceram e já estão acontecendo como o livro, como nós vamos ver ao longo da nossa exposição do livro. Ao longo da exposição, essa pergunta, quando vai acontecer, vai ser levada em conta. Em algum momento eu vou estar pregando e vou dizer, olha, isso aqui é real agora. Isso aqui ainda vai acontecer. Ok? E nessa questão, muitos cristãos discordam e a gente vai estar expondo aqui a nossa perspectiva. Vamos lá, então, esclarecida a questão. Talvez na primeira pregação também não falei, não lembro se que João estava na ilha de Patmos, preso, né, cumprindo uma pena lá, e foi durante essa prisão que ele escreveu esse livro. Essa informação, em alguns pontos da nossa leitura, deve ser sempre lembrada, porque nós estamos lendo um livro de um homem que recebeu uma revelação enquanto estava preso, cativo, ok? Numa ilha. Então, isso é importante, porque hoje nós vamos aprender, por exemplo, que nós somos denominados no texto de reis. Como é que um rei vive cativo numa ilha, preso numa ilha? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, e isso é importante para entender a natureza do reino que nós fazemos parte. Muito bem, vamos para a leitura do nosso texto aqui. O que me chamou a atenção na leitura desse pequeno parágrafo foi como ele é cristocêntrico, como ele fala de Cristo. O texto vai fazer referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós, a tradição cristã, acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm a mesma glória, têm a essência divina idêntica. Nós acreditamos naquilo que ficou conhecido como Trindade, apesar da palavra não existir nas Escrituras, não ter esse nome Trindade na Bíblia, nós acreditamos na Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, nesse texto, a ênfase maior recai sobre a pessoa do Filho. E é tão importante a gente entender quem Cristo é. Por isso que eu pedi para o Clênio ler o texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para o discípulo, quem o pessoal pensa que eu sou? E essa resposta é simplesmente chave para a nossa vida eterna. Quando alguém pergunta para você quem é Jesus, dependendo de como você responde e como você reage a essa resposta, isso vai determinar a sua vida eterna, a sua perdição eterna. E o que Pedro disse naquele dia, que Cristo realmente era o Filho de Deus, ou seja, ele tinha uma visão correta de quem era Deus, essa visão correta não foi dada a ele somente por uma questão intelectual. O próprio Jesus vai dizer, quem te revelou isso foi
o meu Pai que está nos céus. Precisamos de uma cristologia bíblica. Precisamos saber quem é Jesus, não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o Evangelho diz. Vamos ler o texto então, que a gente vai saber quem é Jesus. É uma das respostas que encontramos no texto. Versículo 4 diz: João às 7 igrejas da província da Ásia. João está escrevendo aqui, o documento começa a ter uma cara de carta, e ele então está dizendo: eu estou escrevendo para as 7 igrejas da Ásia, a Ásia Menor. A Ásia Menor é o que hoje é conhecido como Turquia, e hoje, infelizmente, toda essa área que recebeu essa carta é marcada pela religião muçulmana. Ok? O cristianismo floresceu muito lá, muito forte. Inclusive, a pergunta que alguns fazem é por que João escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam tantas igrejas fora essas 7 aqui, inclusive igrejas mais fortes do que essas igrejas. Por exemplo, a igreja de Colosso, a igreja de Herápolis, a igreja de Trode. Então tem vários lugares, quando você lê o livro de Atos, você percebe que a viagem missionária do apóstolo Paulo passa por aqui. Então por que essas 7 igrejas? Por que 7 igrejas? Por que não 8? Por que não 6? E por que essas 7? Há muita discussão sobre por que somente 7 ou por que essas específicas aqui, se existiam igrejas, outras igrejas que poderiam ter recebido a carta diretamente. Algumas questões aqui, primeiro. A questão geográfica. Essas igrejas ficavam numa localização privilegiada, que poderia, então, a carta, ao chegar naquela igreja, poder, então, daquela igreja, se deslocar para outras igrejas. Então, parece que existe aqui por trás da escolha dessas 7 igrejas uma proposta estratégica também. Um outro ponto, o número 7, como nós falamos na primeira pregação, é um número de grande importância para o livro de Apocalipse. Todos os estudiosos concordam que o número 7 no livro de Apocalipse, em toda a literatura apocalíptica, dá a ideia de completude. Então, tudo indica que, quando João escreveu para 7 igrejas e não para 6, aqui eu estou pensando não no nome das igrejas, mas no número delas, ele está pensando também que esse número remete à ideia de completude. E isso nos leva a pensar que João não está pensando somente naquelas igrejas, Sardes, Filadélfia, especificamente. Ele tem uma mensagem para cada uma delas. Mas se você observar bem, passa a sua Bíblia em umas páginas rapidamente aqui. Olha o que é dito no final das cartas. Primeira carta é a igreja de Éfeso, não é? Olha o que ele vai dizer no finalzinho. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A quem? As igrejas. Entende? Ele está dizendo, eu quero que você escute o que o Espírito está dizendo para todas elas. Então, o objetivo, na verdade, ao escrever para 7 igrejas, sim, tem um objetivo específico. Ele tem uma mensagem específica, por exemplo, para Laodiceia, que é a última igreja. Terrível, a igreja que estava realmente... É a igreja em que Cristo está do lado de fora dela, né, batendo na porta. Inclusive, alguns usam esse texto para dizer que Jesus está batendo no coração da pessoa e tal, mas ele está batendo na porta da igreja, porque ele está do lado de fora da igreja. É uma realidade específica a Laodiceia. Mas o convite de Deus é: escute o que o Espírito diz, não para Laodiceia, não para Sardes, não para Éfeso, mas para todas as igrejas. Então, quando começarmos a nossa exposição do capítulo 2 e 3, nós temos que entender isso. A mensagem de Cristo àquela igreja tem uma aplicação direta à nossa igreja, a Igreja Batista aqui de Aquiraz. Muito bem. Continuando, ele vai dizer: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos parar aqui devagarzinho. Primeiro ponto aqui é a questão do graça e paz. É uma expressão muito comum, utilizada entre os cristãos, né, de desejar para a pessoa graça e paz. Até hoje alguns cristãos se utilizam disso, né, na hora de
conversar um com o outro, de abordar um ao outro. Agora, o meu ponto mais importante aqui é de onde vem a graça e a paz. Ele vai dizer, da parte de quem? Aí ele vai dizer, daquele que era. Aliás, daquele que é, né? Vamos lá. É daquele que era, era e que há de vir. Essa expressão nos remete como se fosse uma paráfrase daquele encontro em que Deus tem com Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele diz que ele é o que é, né? O nome de Deus é isso, eu sou o nome de Deus. Mas o texto vai além, ele vai falar que ele é, ele era, e aí ele usa uma expressão muito interessante, que há de vir, que é um tema muito importante no livro de Apocalipse, que é a vinda de Jesus. Mas aqui é uma referência clara a quem? Ao Pai. Então, muitas vezes, o que é dito de Jesus aplica-se ao Pai, aquilo que é dito do Pai aplica-se a Jesus, e o autor bíblico muitas vezes não tem nenhum tipo de preocupação com isso, porque está pressuposto em sua mente a ideia de que ambos fazem parte da mesma essência divina. Jesus vem é o mesmo que dizer que Deus vem. Talvez inconsciente, meu filho, essa semana, todinha, né, eu e Natan lutando com o Heitor para dizer o que é Natal para ele. O que é Natal, Heitor? O que é Natal? O que significa Natal? Aí ele disse, presentes. Papai Noel. Presentes, Papai Noel. Eu disse, não, Natal é o nascimento de Jesus. Depois de falar isso 10 vezes, assim, na sequência, o que é o Natal? Presentes. Papai Noel. Isso mostra que, né, você pode pregar 10 vezes a mesma coisa se o cara não quer ouvir. E tem uma hora que ele não sabia falar a palavra nascimento, ele dizia assim, de Deus. Pois é, de Jesus. Aí ele, de Deus. Inconscientemente ele estava dizendo, Jesus é Deus. E é verdade, aquilo que se fala de Deus se aplica a Jesus, o que se fala de Jesus aplica a Deus. É claro que não foi Deus Pai que morreu na cruz. Há distinção nas pessoas e igualdade ao mesmo tempo. Essa é uma doutrina misteriosa das Escrituras. E ele vai falar então de Deus, ele vai dizer, essa paz vem de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Aí ele usa uma expressão que não é muito clara. 7 espíritos. Olha, 7 de novo, né? Já falamos de uma bem-aventurança no versículo 3, e eu falei naquele dia, na última pregação, que essa é a primeira bem-aventurança de 7 bem-aventuranças do livro. Já temos agora 7 igrejas e agora 7 espíritos. Faltam ainda 7 trombetas, 7 taças, muitos 7. Agora, o que seriam esses 7 espíritos? Bem, a ideia aqui pode ser uma referência ao Espírito Santo de Deus. Há referências ainda em outras partes aqui do livro. Capítulo 4, dá um pulinho no capítulo 4. Ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 5, ele vai dizer, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Aqui nos é dito que são espíritos de Deus. No capítulo 5, no verso 6, ele vai dizer, agora ligando os 7 espíritos a Jesus, ele vai dizer, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. O que são os 7 olhos? Vai dizer, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como nós temos aqui uma referência, uma ligação desses 7 Espíritos a Deus Pai e uma relação direta com Jesus Cristo, além do que ele está entre uma declaração direta ao Pai e ao Filho, a gente pensa que isso aqui é uma referência trinitariana. Ou seja, tem uma referência ao Pai, ao Espírito, depois ao Filho. E no Novo Testamento você encontra muitas vezes, é o Filho, o Pai e o Espírito. Às vezes é o Pai, o Filho e o Espírito. Tem essa sequência, geralmente a gente pegou muito a ideia do batismo, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia não tem uma regra para essa sequência. Às vezes começa com Filho. Às vezes é Filho, Pai e Espírito. Aqui é Pai, Espírito e Filho. Por isso eu penso que aqui é uma referência trinitariana. E então os 7 Espíritos seria uma expressão para falar, fazer referência
o Espírito Santo de Deus. Ok? Alguns acham que são anjos. Eu acho complicado, porque dentro do livro de Apocalipse, nunca a expressão espírito é utilizada para anjos. Tá? João se apropria realmente da palavra grega para anjos. Então eu penso que é uma referência mesmo ao Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo, a graça e a paz sejam com vocês. Essa graça vem de quem? Vem do Pai. O que era, o que é, o que há de vir. Essa graça vem do Espírito Santo de Deus. E no versículo 5 vem de quem também? Versículo 5. De Jesus Cristo. E aí, olha o que ele fala. Ele começa a ampliar aqui. Ele começa a falar quem Jesus é e o que Jesus fez e faz. Ele fala quem Jesus é e o que ele fez e o que ele faz. Olha o que ele vai dizer sobre Jesus. Primeiro ele começa dizendo que ele é testemunha fiel. Essa palavra testemunha dá uma ênfase em alguém que... Testemunha geralmente é alguém que fala algo não a respeito de si mesmo. A imagem que me vem à mente, e eu acho que é correta essa imagem, quando o nome é testemunha, é a imagem de um tribunal. Quando alguém está falando a respeito de algo que não é dela mesma. Ela está testemunhando, está dizendo, eu vi isso acontecer, eu vi aquilo acontecer. Então Jesus foi uma testemunha. Só que a palavra testemunha aqui, ela tem também uma ênfase na morte. Se você observar ao longo da leitura do livro de Apocalipse, as testemunhas sempre morrem como resultado do seu testemunho. Tanto é que a palavra aqui, traduzida no grego, deu origem à palavra Marte. Né? Lembra dos mártires? São aqueles que morrem por causa do seu testemunho. Então, Jesus morreu pelo seu testemunho. Lembra, no Evangelho de João fica muito claro, ele vai dizer, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele fala aquilo que o Pai revelou para ele. Ele foi uma fiel testemunha. E como resultado disso, ele morreu por isso. O nome, então, carrega essa ênfase na morte como resultado do testemunho. Isso é importante? Muito. Quem está escrevendo é um prisioneiro. E ele vai dizer lá na frente, ele está preso por causa de quê? Porque ele está sendo fiel ao testemunho do Senhor. Fato é que sermos testemunha do Senhor traz resultados, muitas vezes, de perseguição. Qualquer nível que seja. Nós não precisamos ser queimados vivos como alguns estão sendo. Foi o Jairo que colocou essa semana no... Alguém colocou no Facebook um cristão sendo queimado, era isso? Né? Sendo queimado lá vivo. Isso acontece ainda hoje. Todos nós devemos viver algum nível de perseguição exatamente por causa do nosso testemunho. Paulo vai dizer isso claro, né? Aquele que quer viver de forma piedosa padecerá perseguição. Isso independente do nível de perseguição. Às vezes é o descaso das pessoas, às vezes é o desprezo dos colegas de sala, às vezes é o desprezo dos pais, às vezes é o desprezo do trabalho, a perca do emprego. Seja o que for, por sermos testemunhas, como Jesus é, nós poderemos, se não morrer, mas termos resultados negativos, assim, pragmaticamente falando, imediatamente falando, na nossa vida. Então Jesus é testemunha. O que Jesus é mais? Ele vai dizer, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O que é um primogênito? Alguns, inclusive, o pessoal da linha da Testemunha de Jeová, utiliza essa expressão que é aplicada a Jesus para dizer que Cristo não é Deus. Se ele é primogênito é aquele que nasce primeiro. Mas primogênito na Bíblia não quer dizer somente isso. Primogênito muitas vezes quer dizer aquele que é controlador da herança. Aquele que, aquele que tem o poder da herança. É o filho que nasceu primeiro. Mas isso poderia ser negociado. Jacó negociou sua primogenitura com Esaú. Então ele negociou o quê? O poder sobre a herança. Não tem nada a ver com necessariamente nascer ou não primeiro. Outro ponto, agora a pergunta que fica aqui é, qual é o ponto do texto aqui de Apocalipse? Em que sentido Jesus Cristo é primogênito? Ele é chamado também de primogênito em Colossenses. Primogênito da criação. Aqui ele é primogênito de quê? Dos mortos. Então eu acho que, vez por outra, a palavra primogênito quer dizer aquele que tem a supremacia
e às vezes, vez por outra, quer dizer também aquele que é primeiro em uma sequência. No caso aqui, parece que a ideia é de primeiro mesmo, porque aprendemos em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir, mas ele é o quê? As primícias da nossa ressurreição. Ou seja, ele é a primeira ressurreição. E ao crer na ressurreição de Cristo, eu me uno a ele e ele garante a minha ressurreição. Ele foi o primeiro. E nós vamos na sequência. A Bíblia fala de duas ressurreições. É isso? Uma para a vida e uma para a morte. Como é que alguém pode ressuscitar para a morte, mas a ideia é claramente de morte, não necessariamente parar de respirar, mas estar longe de Deus. O ponto aqui é Jesus Cristo é primogênito dos mortos. Então, quando eu creio em Cristo, eu estou crendo em alguém que testemunhou, falou, foi fiel e como resultado morreu. Mas não somente isso, ele foi o primeiro a ressuscitar, garantindo então a nossa ressurreição. Ele não é só o primogênito dos mortos, ele também é a primícia da ressurreição, como diz Paulo. E aqui, diz também que ele é soberano, o soberano dos reis da terra. Ou seja, não há um rei que não esteja sob o domínio dele, sob o comando dele. É aqui, no livro de Apocalipse, como também em outras passagens da Bíblia, claro, vamos aprender muito sobre a soberania de Jesus, sobre o seu poder, sobre a história. Ele, numa cena dramática do capítulo 5, né, quando João olha o livro, ele diz, quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro? Então Cristo aparece com toda a autoridade. Eu posso abrir o livro. Ele é autoridade, soberano, sobre tudo, sobre todos. Sobre os reis da terra. E ele continua, agora, não falando mais quem ele é, mas o que ele fez e o que ele faz. Primeira declaração aí, ó. Ele nos ama. A gente canta essa música aqui, não canta? Nos ama, ele nos ama. Essa declaração é tão curta, são 3 palavrinhas. Mas o poder dessas palavras, o significado disso é muito grande. Jesus nos ama. E ao nos amar, ele nos dá a vida, ele nos deu a própria vida dele. Amor, irmão, sempre envolve elementos sacrificiais. Amor não é isso que a gente encontra em novelas, nesses romances baratos, em que na primeira barreira encontrada as pessoas desistem. Amor é muito mais do que isso, amor é sacrificial. Cristo revelou esse amor sacrificial, dando ele mesmo a nós, para que tivéssemos vida. Ele nos amou, ele nos ama. E aí tem outra expressão muito bonita também, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aqui é o ápice do seu amor. Deus ama todas as pessoas, não há dúvida disso. Todas, absolutamente todas. Mas ele não ama todos de forma igual, porque ele não salva todo mundo. Ele demonstra o seu amor na sua providência. Mas em Cristo há uma revelação sublime do amor de Deus, onde ele salva pelo sangue de Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele nos libertou dos nossos pecados. Em que sentido, pastor, estamos livres dos pecados? A palavra libertado aqui pode dar a ideia de que eu estou livre da condenação do pecado, aquilo que me condenava, aquilo que Deus poderia dizer para você, olha, você fez isso errado, você não tem agido de forma correta, aquilo que poderia ser objeto de acusação, Jesus tomou para ele mesmo e libertou a mim da condenação do pecado. Mas também a ideia pode ser de libertação do domínio do pecado. Jesus não somente é uma testemunha fiel, não somente é o primogênito dos mortos, mas ele também exerce amor para comigo e ele ainda me liberta do domínio do pecado. Ou seja, aquilo que eu falei na semana passada, de ser servo do pecado, Deus então tira-me dessa condição de servo do pecado e passa a me transformar num servo dele. Ok? Isso tem tudo a ver, e como o texto não deixa claro, não parece indicar assim, qual tipo de liberdade tem em mente, a gente pode pensar que está tudo em mente aqui, está tudo dentro do próprio texto. Ele vai dizer ainda que eu acho que tem uma relação direta com o que ele acabou de dizer sobre libertação.
Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. São dois elementos distintos. Tem partes no texto bíblico em que, por exemplo, diz que nós somos um reino de sacerdotes. Mas o ponto aqui do nosso texto é que há duas características: reino e sacerdote. Essa palavra reino deve ser, digamos assim, melhor apreciada. Quando você encontrar nas Escrituras, dê uma atenção melhor a ela. Em que sentido nós somos reino de Deus? No sentido de que nós estamos na esfera do reino, que nós somos beneficiários do reino. Em que sentido nós somos parte do reino ou somos reino de Deus? Quando nós continuamos a ler o livro de Apocalipse, quando chegarmos no capítulo 5 do livro, versículo 10, vamos aprender que nós somos reino no sentido de que nós reinamos. Não somente na ideia de que eu faço parte e estou dentro do reino, da esfera de ação de Deus. Não, eu sou reino porque eu sou rei. Porque eu fui feito rei e eu estou agindo como rei. É nesse sentido que o povo de Deus é reino, porque nós reinamos. Função de rei. Não somente estamos dentro do reino, mas estamos tendo a mesma função, a função de rei. E nas aplicações vamos falar um pouco sobre isso, porque o texto parece não deixar claro em que sentido eu sou rei e estou agindo como rei. Mas o fato é, se você ler, e quando chegarmos no capítulo 5, expor o livro no capítulo 5, você vai ver melhor lá no versículo 10, que nós vamos reinar com Jesus. Ou seja, nós somos corregentes com Deus. Nós somos reis. E sacerdote? A palavra que ele usa aqui fica bem clara, né? Nós somos reis e sacerdotes. Aí tem uma frase logo em seguida: para servir ao seu Deus e Pai. Deus nos fez sacerdotes para podermos ter acesso e adorar ao Deus de forma perfeita. O que um sacerdote faz na Bíblia? Ele oferece sacrifícios. Nós somos convidados nas Escrituras, em Romanos 12, a nos darmos completamente ao Senhor. Nós somos sacerdotes e nós somos a oferta a Deus. Assim como Cristo foi sumo, e sumo sacerdote, e também ele é a própria oferta, assim nós também somos sacerdotes e nós somos a própria oferta. Paulo vai dizer: entregue-se, doe-se completamente ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. O que Deus então espera daqueles a quem Ele ama? Deus nos ama, Deus nos liberta em Jesus Cristo por meio do seu sangue, ou seja, por meio da sua morte na cruz, e Ele então nos faz rei. E Ele nos faz sacerdotes para nos doarmos a Ele. Para presenteá-lo com nós mesmos. Deus, o povo de Deus, os servos de Deus, é interessante porque nós somos chamados aqui no mesmo capítulo de servos e de sacerdotes e de reis. Ele vai dizer tudo isso para servir a Deus. Deus quer, e aliás, vou colocar de outra forma, o povo de Deus é marcado por uma doação completa de quem são. Você se doa completamente para Deus, você é um sacerdote dele. A Ele sejam a toda glória e poder para todos sempre. Amém. Ele termina com um convite doxológico, nós chamamos, ou seja, um convite a glorificar a Deus. Queridos, difícil você, compenetrado com oração, ação do Espírito Santo, lendo aqui quem Cristo é e o que Ele fez por nós, e ainda assim não ser levado, não somente a adorar a Deus, mas a convidar as pessoas, a mesma coisa. Nós adoramos a Jesus porque sabemos quem Ele é. Adoramos porque o conhecemos. Não somente o que Ele é, mas o que Ele fez por nós.
E nós sabemos também ao mesmo tempo que quando adoramos ao Senhor, não fazemos metade daquilo que nós deveríamos fazer. Em que Deus não precisa da nossa adoração. Ele não fica ansioso no seu trono celestial esperando das 7 horas para a Igreja Batista começar a cantar e louvar. Porque Ele não precisa da nossa adoração. E mesmo assim, Ele diz, eu quero ser louvado por vocês. Eu quero ser exaltado por vocês. Deus, olha, Deus, parece até algo egoísta, né? Deus nos libertou do pecado, nos fez reis, e eu vou depois falar um pouco sobre reis, para então adorarmos a Ele. Alguém pode dizer, mas será que isso é amor? Alguém que faz tudo isso para Ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus faz para nós ao aproximar nós dele mesmo, é porque Ele está oferecendo a nós o melhor. Se Deus quer oferecer o melhor para você, Ele não vai te oferecer uma casa. Ele não vai te oferecer um carro, uma namorada, um casamento. Ele não vai te oferecer isso. Se Deus quer te oferecer o melhor, Ele vai oferecer a você Ele mesmo. Ele é o melhor. Então isso é um ato de amor do Senhor. Ele pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Porque o melhor para minha esposa não sou eu. O melhor para meus filhos não sou eu. O melhor para a minha igreja não sou eu. É Deus. Ele nos libertou para adorar a Ele, porque Ele é o melhor para tudo e para todos. Deus não nos oferece, irmãos, migalhas. Ele nos oferece Ele mesmo. Ele é a nossa porção. Nós cantamos hoje, né? Tu és minha, né? Tu és a minha herança. Tu és... Você acabou de declarar, o Senhor é para mim a minha maior herança. E ainda que a figueira não floresça, ou seja, tradução atualizada, corrigida, NVI. Se a minha despensa estiver vazia, eu vou te louvar. Se os meus amigos não estiverem mais comigo, eu vou te louvar. É isso que a gente cantou hoje? Por que nós cantamos isso? Porque a gente gosta de sofrer? Não, porque para nós, Deus é a nossa porção. Ele continua. A Ele seja glória e o poder para sempre. É isso. Chamado ao louvor. Aí ele vai falar da volta de Jesus, que é um tema recorrente. Ele já falou um pouquinho e agora vai falar também aqui no versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho verá. Não há... A gente leu aqui 1 Tessalonicenses 4, 5, 2 Tessalonicenses 1, 2, Mateus 24, em nenhuma dessas passagens traz a ideia de uma volta secreta de Jesus. Não tem essa volta secreta. Aqueles adesivos, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará descontrolado, lá. Não existe volta secreta. O que existe é todo olho verá. O que existe é, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai contemplar a volta de Jesus. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém, ele diz. Lembrando que amém, irmãos, aqui só para uma notinha rápida, aqui uma digressão rápida aqui. Amém é utilizado quando a palavra amém quer dizer verdade. É isso que a palavra quer dizer. Quando Jesus diz assim, em verdade, eu digo, ele está dizendo amém, amém. É essa a expressão. Amém é verdade. Então, amém não é para quando alguém encontra uma passagem bíblica. Vamos abrir, né? Amém. Amém o quê? Né? Amém é verdade. Quando alguém diz uma coisa, você diz assim, é verdade. Ele está dizendo aqui, né? Ó, e todos vão lamentar, assim será, é verdade. É verdade isso. Ele está dizendo aqui, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre todos os povos da terra vão lamentar.
Fica uma discussão muito grande entre os estudiosos, que tipo de lamento é esse? Alguns acham que é um lamento do arrependimento. Pessoas que vão olhar para Jesus e vão dizer, não acredito, e vão se arrepender, realmente se voltar para Deus. Eu acredito que isso vai acontecer com o povo judeu, por causa de Romanos capítulo 11 e o texto de Zacarias. Mas, quando você continua lendo o livro de Apocalipse e lê Mateus 24, você vê que o lamento aqui, tudo indica, é um lamento de tristeza, porque as pessoas não deram crédito, porque ignoraram Jesus Cristo. E o lamento aqui não é um lamento porque estão tristes e arrependidos. Arrependidos no sentido daquele arrependimento salvador, redentor. Não. É o arrependimento do tipo, eu o rejeitei. Eu não dei ouvidos a ele. Eu ignorei sua existência e seu poder. Ai de mim, porque estou condenado. Essa é a ideia de lamento aqui. A volta de Jesus, então, ela é motivo de alegria para uns e de lamento para outros. Nas Escrituras, nem todo mundo é salvo. Só no enterro que todo mundo é salvo. Nunca fui para um enterro. Já fui para enterro de cabra ruim. Para alguém dizer assim, rapaz, esse aí não deu não. Para ele não deu não. Todo enterro, todo mundo, ele está num lugar melhor. Ele está... Por que você diz isso? Aí geralmente criticam os crentes, porque os crentes dizem que são salvos, né? Mas todo mundo que morre está salvo, porque não posso dizer antes. Todo mundo que morre está salvo, não é? Ninguém diz assim, esse aí está no inferno. Ninguém diz isso. Todo mundo está salvo. Na Bíblia, não é assim. Na salvação, não é garantia para todas as pessoas. Mas para aqueles sim, que se entregam a Jesus. Que são feitos reis, sacerdotes para servir ao Senhor. Há salvação e há condenação nas Escrituras. Isso é claro. Hoje em dia, como ninguém pode mais discutir religião, né? Ninguém pode discutir as coisas mais importantes, que é de religião e política. Né? Ninguém pode discutir as coisas mais importantes da nossa vida, que são essas coisas. E aí, por causa dessa cultura, dessa atmosfera de tolerância, você não pode mais falar nada que alguém está errado, que isso é símbolo de condenação. Não pode. Eles confundem respeito com a aceitação do outro. Eu respeito meus familiares que não creem nas Escrituras como eu creio. Mas no mesmo jeito que eu respeito, eu digo, eles estão errados. Respeitar não é dizer assim, tá certo, você fica do seu jeito, você fica do seu. Alguém está errado na história. Nas Escrituras, quando Cristo vier, não vai ser todo mundo, não. Não vai mesmo. Está aqui escrito. Não é conversa de pastor, não. Está nas Escrituras. A palavra inferno sai da boca mais de Jesus do que qualquer pessoa nas Escrituras. Ele fala de Jesus, de inferno mais do que qualquer outro autor. Paulo não fala de inferno como Jesus fala. Jesus, do Natal, todo mundo na manjedoura, o bebezinho, é ele quem fala mais de inferno nas Escrituras. Na Bíblia, meu irmão, quando Jesus vier, não será motivo de alegria para muitos, não. Será motivo de lamento. Ele continua como começou, né? O bloco aqui do versículo 4, fecha com o versículo 8, estruturalmente, ele dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é o alfa e o ômega? Alfa e ômega é uma referência às duas letras, né, do alfabeto grego. Alguns acham que isso, na verdade, é uma referência a... Tem uma origem judaica também, que seria o alfabeto judaico, mas como ele está escrevendo em grego, ele colocou a palavra, as letras gregas, alfa e ômega. Mas a ideia de que essas letras não somente são a primeira e a última, como se fosse A a Z, mas elas não somente são a primeira e a última letra, mas elas representam o alfabeto todo. A ideia é Deus tem domínio sobre absolutamente tudo. Quem está escrevendo isso? João. Aonde? Na ilha de Patmos. Quem está escrevendo isso não é um cara sentado, né, no seu apartamento, na cobertura, né, sentindo o vento da brisa da praia, tomando o seu whisky, quantos anos? 45 anos, sei lá quantos anos, assistindo a sua televisãozinha de sei quantas polegadas. Não é alguém que está dizendo isso. Deus é o alfa e o ômega. Quem está dizendo isso é alguém que está limitado na prisão
na cadeia, vamos dizer assim, nos limites de uma ilha. Ele está dizendo, ele é o alfa e o ômega. É como se você ouvisse isso de quem está num leito de hospital. Ele é o alfa e o ômega. Ele está no domínio de todas as coisas. Quando uma criança morre, quando há um acidente grave, quando somente em um acidente, numa viatura policial, morrem todos os policiais menos o ladrão, alguém diz, ele é o alfa e o ômega. Quem está dizendo isso, está entendendo dessa forma que eu estou falando para você. Não é alguém que está andando de Porsche, Ferrari, nas melhores estradas europeias, dizendo ele é o alfa e o ômega. Quem está dizendo é o alfa e o ômega é alguém preso, alguém limitado. Ele está dizendo, ele é o princípio e o fim. E o que era e o que há de vir. E finaliza com a expressão, ele é o Todo-Poderoso. Portanto, se eu estou preso numa ilha, não é porque isso está fora do seu domínio e controle do seu querer. Ele é o Todo-Poderoso. É diferente você ouvir isso da boca de quem está montado na Ferrari e quem está no hospital e tem um anúncio de que vai morrer daqui a tantos dias, daqui a tantos meses, e alguém diz, Deus é Todo-Poderoso. Porque ele entende que ele não sabe o que é o melhor, mas que aquilo que está acontecendo com ele não foge do controle do Senhor. Temos que se lembrar disso constantemente, irmãos. Deus é Todo-Poderoso. Vamos aqui a algumas aplicações. Primeira aplicação, vai ser rápida. Devemos ter zelo com as próximas gerações de cristãos. Essas 7 igrejas que receberam esse documento não existem mais. Hoje, como eu falei no começo da pregação, é basicamente muçulmanos. Há pouco tempo eu falei para vocês da igreja que era a igreja de Abraham Kuyper, que é um grande pregador holandês, primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, um grande estudioso das Escrituras. Se você for lá na igreja de Abraham Kuyper hoje, quem se reúne lá são muçulmanos. Essas igrejas que receberam a palavra do Senhor de primeira, o livro de Apocalipse de primeira, não perduraram. Devemos tirar isso como desafio para nossas vidas. O que será esse prédio daqui a 50 anos, 100 anos? O que será esse terreno daqui? Do que será feito desse prédio aqui? O que será feito dessa cidade? Aquiraz será uma cidade marcada pela idolatria, uma cidade marcada pelo serviço ao Senhor. Terá ainda luz do Evangelho nessa cidade daqui a 40 anos? A luz do Evangelho ainda vai continuar brilhando nessa cidade ainda? Ou não? É dever nosso pensar nas próximas gerações. E isso se dá pregando a palavra do Senhor, certamente. Uma palavrinha sobre louvor. O texto nos convida a louvar ao Senhor. Por quê? Toda teologia leva à doxologia. O que é isso? Todo estudo aprofundado de Deus leva-nos a adorar a Deus. Se você lê as Escrituras, meu querido, e você não tem vontade de adorar a Deus, você está lendo errado. E o problema não é com a Escritura, é com você. Porque é difícil entender e ler esse texto, ler as Escrituras, saber quem Deus é, o que Ele faz por nós, seu amor, sua providência, aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 3, na sua oração, ele vai dizer que o amor de Deus excede todo entendimento. Às vezes alguém diz assim, eu não tenho palavras para descrever o amor que eu tenho por ela. Às vezes não tem palavra porque não tem vocabulário mesmo, o cara não sabe falar mesmo. Mas Paulo, quando está dizendo, não, excede o entendimento, não é alguém ignorante que está falando. É alguém que está dizendo, não há, por mais que a sua mente seja brilhante, você não consegue sobrepor e entender o amor pleno de Deus. Quando você entende o amor de Deus, quem Deus é, a testemunha de Jesus Cristo, que Ele não poupou sua vida, Ele morreu, derramou seu sangue por nós, você sabe disso e você não adora a Deus? Como assim? Se você não adora o Senhor, é porque você não conhece o Senhor. Tem muita gente aqui, a nossa igreja, nem todo mundo se conhece, né, bem.
de conversar, de trocar uma ideia. Algumas pessoas, eu diria, se você conhecesse algumas pessoas, você amaria muito mais. Você admiraria muito mais. É como Deus. Se você o conhece, é difícil não dobrar o joelho diante dele. É difícil não chorar diante dele. É difícil não se render a ele. O autor está dizendo, é esse Jesus Cristo. É assim que ele é e é isso que ele faz. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar o nome dele. Quem conhece a Deus, adora a Deus. Nós não adoramos a Deus somente porque ele nos manda adorar. Ele nos manda adorá-lo? Sim. Por que ele nos manda adorá-lo? Porque ele é carente de nós? Não, como eu falei no começo. É porque ele quer nos dar o melhor. Há pouco tempo eu falei uma declaração eu acho que é Ayn Rand, que é uma escritora ateia, inclusive judia. Década de 50, ela escreveu um livro muito famoso chamado A Revolta de Atlas. Ela diz, não há prazer maior no homem do que a admiração. Admirar é um dos grandes prazeres que nós temos. E aí, em cima disso, nós podemos dizer, Deus quer que o admiremos, porque ele é a melhor coisa que nós podemos admirar. A melhor pessoa que podemos admirar. O melhor caráter que podemos admirar é Deus. Nós não adoramos a Deus somente porque ele manda. Porque nós sabemos quem ele é, sabemos do seu amor. Deus expressa seu amor a nós a cada milésimo de segundo na nossa vida. Eu usei milésimo porque eu não sei o que é mais, não sei qual é o número que divide mais depois de milésimo. Minha ignorância me levou só até aqui. Mas a cada milésimo de segundo você pode contemplar o amor de Deus. Se você conhece isso, é difícil não louvar a Deus. Não amá-lo. Não ter respeito por ele, reverência por ele, apreço por ele, temor a ele. A chegar a ele com amor, sabendo do amor dele, mas nunca chamá-lo de cara. Porque ele é Deus. Porque ele é grandioso. Terceira aplicação. Achei um barato que João fez aqui. Devemos relacionar o que o Senhor Jesus Cristo é e o que ele fez. O autor constrói o texto apresentando o que Jesus é, depois o que ele fez e faz por nós, e depois ele retoma a ideia do que ele é. Essa relação é muito importante. Deixa eu tentar ilustrar. Digamos que você vai para uma loja, uma empresa, sei lá, algum lugar, e você vai completamente desfigurado. Assim, você vai de bermuda, um chinelozinho mais ou menos, um pé levemente encardido, né, uma blusa levemente amassada, esgaçada. E você então se aproxima de um ambiente extremamente chique, né, já intimidador pela beleza, pela estética e pela presença da turma. Você olha para a galera, todo mundo com jacarecinho aqui, né, todo mundo com roupas, né, tal, beleza. Aí você fica intimidado, isso também tem para mim não. Você chega, se aproxima, e alguém chega para você e diz, ei cara, como é que tá, tudo bem? Como é teu nome? Meu nome é Rômulo, tal. Pois é, chega aí Rômulo, quer sentar não com a gente aqui? Não, porque eu não estou muito bem vestido. Não, cara, chega aí junto aí. E o cara começa a tratar você muito bem, a ouvir suas histórias, e você começa a ser inteirado daquele ambiente. Aí quando o cara sai, você vai saindo e alguém diz, você sabe quem é aquele cara que está falando com você? É o dono de tudo isso aqui. Muda alguma coisa para você? Muda ou não muda? Muda. Ele não era só um funcionário, ele era o dono. Quando eu sei quem é e o que faz, muda. João não diz só o que Deus faz, ele diz quem Deus é e o que ele faz. Isso é muito importante, não sei se eu estou conseguindo passar para vocês isso direito, mas o que eu estou querendo dizer é, o que alguém pode fazer por mim, não é o mesmo que Deus faz por mim. Alguém pode muito bem me tratar bem, eu posso entrar numa loja e ser recebido muito bem. Porque o dono da loja, o funcionário, vai me tratar bem pensando que ali tem uma possível venda e uma possível comissão. Mas quando é alguém que não vai ganhar nada, que me trata bem ainda assim, não muda?
É a mesma ação. É a mesma ação. Te dá cafezinho, manda você sentar, trata você bem, pergunta pelo seu nome, trata você pelo nome. Só que esse cara, um está querendo ganhar uma comissão e o outro não vai ganhar nada de você porque ele não precisa de você. Muda a história? Muda completamente. Então entenda uma coisa, quando a Bíblia fala o que Deus faz, você não pode desvincular o que ele faz do que ele é. Ele é o dono do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele assenta num trono de majestade. Ele não precisa de você. Isso muda a história. Completamente. Completamente. Quarta aplicação. Devemos desfrutar do reinado, daquilo que Deus nos fez. Deus nos fez rei, reino. E eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Em que sentido Rômulo Augusto é um rei? Né? Eu sou um rei, não sabia que era um rei, né? Em que sentido isso? O texto não diz para a gente. Outros textos parecem não deixar muito claro isso. Mas parece que você entende o reinado do povo de Deus pelo reinado de Jesus. Porque nós reinamos com Ele. Ele é o grande rei e nós reinamos como reis com Ele. Apocalipse 5:10. E reinaremos no futuro. E já reinamos. Já e ainda não. Bem, o que eu coloquei aqui foi o seguinte. Como rei, Jesus superou a morte e o pecado. Assim também nós devemos ter a postura de rei. Nós não temos medo da morte. Hebreus capítulo 2. Nós reinamos sobre ela. Nós somos reis sobre ela. É por isso que muitos cristãos são queimados, vivos, e ainda assim louvam ao Senhor. Leia o livro de John Fox, o livro dos mártires. E você vai ver lá declarações absurdas de pessoas sendo queimadas vivas e louvando e dando glórias a Deus. Ali são reis. Porque a morte não é para eles inimigo. Já está derrotada em Jesus. Destruída em Jesus. E o pecado? Romanos 6 nos diz claramente, nós somos livres do pecado. Nós somos servos do pecado. Somos servos de Jesus. Não devemos mais estar sob o domínio de nenhum pecado. Todas as vezes que você se coloca sob o domínio de um pecado, é porque você está lutando com as suas próprias forças. Pode escrever isso aí, anotar, que está garantido. Todas as vezes que você vacila e que você diz, eu não consigo me livrar, é porque você está lutando com as suas próprias forças. É o seu jeito, é o seu método, você não quer ouvir ninguém, os conselhos de ninguém, é o seu jeitão, derrotado. Isso não é postura de rei, não. Não é postura de alguém que está sob o domínio disso, que não está sob o pecado. Deus nos coloca nessa condição. João, na ilha de Pátimos, é rei. Por quê? Porque ele ainda continua sendo fiel testemunha de Deus, mesmo na opressão da cadeia. Ele é rei. Porque ele não tem medo da morte. Ele é rei. Qual é a meta? O texto que a gente leu há pouco tempo aqui, na quarta-feira, Hebreus 13. O que pode fazer o homem contra nós? É nesse sentido que nós somos reis. O que o homem pode fazer contra mim? Contra você? Ele pode dar um tiro em você. É isso. É isso que o homem pode fazer? Estou falando de coisa de verdade, coisa que tem efeito eterno. O que o homem pode fazer? Nada. Nesse sentido, somos reis, irmãos. Parar dessa postura pequena e tola, muitas vezes, de agir como um dependente do pecado. O que a Bíblia faz com a gente várias vezes é alertar para a gente, você não é assim. E lembra que eu falei um dia desse aqui. Quem é que pode dizer o que eu sou?
não sou eu mesmo. Eu não tenho a condição de dizer o que eu sou. É Deus quem me diz o que eu sou, porque Ele é o meu Criador. Só pode entender a criatura o Criador. E só pode entender, quem pode dizer como é que a criatura funciona e o que a criatura é quem cria. Eu não posso dizer o que eu sou. Olha aí como nós somos sem futuro, nesse sentido, né? Claro que nós estamos vestidos de honra e glória. Salmo 8. Mas eu não posso dizer nem o que eu sou. É Deus quem me diz o que eu sou. Ele está dizendo para você que se entregou a Jesus, você é rei. Sacerdócio. Somos também sacerdotes. Isso quer dizer o quê, pastor? Que eu tenho acesso a Deus. E quer dizer que eu ofereço sacrifícios ao Senhor. E esse sacrifício sou eu mesmo. A minha oferta ao Senhor sou eu mesmo, plenamente. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer nada de você, a não ser você plenamente dado a Ele. Isso é a postura de um sacerdote. Por último, Deus é o alfa e o ômega. Sim, Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele comanda todas as coisas. Sim. Mesmo com todos os seus problemas em casa, Ele é o alfa e o ômega. Mesmo com o governo que nós temos, corrupto em todas as esferas, Deus ainda é o alfa e o ômega. Mesmo com a ausência completa, quase que total, de justiça no nosso país, Deus ainda é o alfa e o ômega. Mesmo com o convite ao pecado que o mundo nos dá todos os dias, Deus é o alfa e o ômega ainda. Por que isso é importante de entender? A gente diz isso, canta isso, mas na hora que está passando por alguma questão, a gente tira Deus da parada na hora. E a gente procura responsáveis para aquilo. Alguém faz um mal para você, foi ele que fez. Foi ele que fez. Foi o Léo que fez isso comigo. Ok, não para aí não, continua. Foi o Léo que fez isso com você? Foi. Eu vi ele fazendo isso comigo. Ah, ok, continua. Como assim? Para aí não, cara. Isso está sob o domínio de quem? De Deus. Então não leve isso em desconsideração, não. Porque sempre é assim. O Léo fez isso contra mim. Eu sou agora... canonizado. Eu sou, o santo pradoeiro do Aquiraz, porque o Léo fez isso comigo. Agora eu sou o cara mais inocente do mundo. E eu esqueço dos meus pecados. E esqueço também de que o Léo só fez isso porque Deus não somente permitiu, que essa palavra eu nem uso para Deus, porque Ele quis. Porque Deus quis. E eu não posso ignorar isso nunca. Jamais. Deus tem um projeto em tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é menino que fica... Ele não é esse Deus pequeno que o povo tem desenhado para vocês, que Ele fica lá permitindo coisas. Ora, permitindo. Ele quer. Tudo que acontece é o que Ele quer. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, porque é Ele que escreve o futuro. Tudo está sob o seu domínio. Agora, se você adora um Deus que não é assim, esse seu Deus não vale a pena. Porque o Deus verdadeiro, Ele faz tudo o que Ele quer. Misteriosamente. Tudo o que acontece está no comando de Deus. E Ele ainda não é culpado do pecado. Eu não vou aqui passar a noite de vocês tentando explicar, porque mesmo que eu tivesse eternidade, eu não conseguiria explicar tudo isso. Por último, graça e paz é o que o autor diz. Da parte de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Paz, meu querido. Graça. Somente Pai, Espírito e Filho. Espírito, Pai e Filho. Filho, Pai e Espírito. Paz, graça, só em Deus. Que você possa meditar sobre isso, entregar-se a Jesus. O que João nos fez aprender hoje
é quem Cristo é, quem o Pai é, quem o Espírito é. Com ênfase na pessoa de Jesus. E lembra, quando ele faz, não ignore quem está fazendo. Isso muda completamente a nossa forma de enxergar todas as coisas. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, de Abraão, Isaac, Jacó, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que comanda o universo, obrigado, Senhor, por nos amar. É absurdo, muitas vezes, é incompreensível o teu amor por nós. Como o Senhor, sendo soberano, ainda se dispõe a nos amar, sabendo quem o Senhor é absurdo. Mas quando juntamos quem o Senhor é com quem nós somos, ficamos ainda completamente tomados de admiração. Como o Senhor pode dar atenção a nós? Enviar teu Filho para derramar o sangue por nós. Ó Pai, abençoa-nos no nosso estudo desse livro. Certamente ele vai sempre estar nos levando para a cruz, para Jesus, para entender o plano da redenção. Ajuda-nos a agir como reis, como sacerdotes, não como dominados pelo pecado e pela massa que tenta nos levar para o pecado constantemente. Nos dá posturas de reis, não porque teremos glórias humanas, não porque teremos bens materiais, mas porque não estaremos sob o domínio do pecado e nem com medo de morte alguma, porque o Senhor nos fez rei e reinamos contigo já agora. Abençoa-nos, ó Pai, a igreja, todos aqueles que nos visitam, que o Senhor possa estar agindo com o teu Espírito Santo em cada um de nós. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.